então aproximar os que serão ordenados diáconos. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Iago Igor Santos Araújo da Silva. Presente. João Paulo Penco. Presente. Rafael da Silva Francisco. Presente. Reverendíssimo Pai do Anuar, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos aqui presentes. Padre Milton, você pode dizer se eles são dignos deste ministério? Tendo concluído o tempo de formação, ouvido os responsáveis e interrogado o povo, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus. Reverendo Padre Virgílio, vigário-geral e pároco aqui da Catedral, minha saudação aos padres formadores, sacerdotes presentes aqui da nossa arquidiocese, vinda de outras dioceses, seminaristas, parentes, os pais, familiares dos nossos 3 quase diáconos. Saudação a todo o povo de Deus que aqui hoje se faz presente na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Glória, para este momento de celebração importante para a nossa igreja, que, como disse o Senhor Jesus, a messe é grande, os operários são poucos. Ao mesmo tempo, o próprio Senhor nos garante: não faltará pastores, porque eu vos darei pastores segundo o meu coração. Esperamos que de fato Iago, Rafael, João Paulo, que este dia onde vocês receberão um ministério que é serviço como diáconos, a serviço da palavra, do altar e da caridade. Como disse Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Não são palavras nossas que vamos anunciar, mas são as palavras que o Senhor vai colocar em nossas bocas. E palavras que se tornarão vida, não palavras pela palavra, mas palavras testemunhadas pela presença, pelo exemplo, pela satisfação, pela alegria com que cada um de vocês vai exercer esse ministério. Homens da palavra e de palavra. O altar é Cristo, ao serviço do Senhor Jesus que vos chamou. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Servir o altar não é simplesmente colocar as alfaias e os vasos sagrados em cima de uma pedra de mármore, mas é estar ali colocados naqueles símbolos tão materiais, tão visíveis, mas que são profundamente comprometedores numa vida de doação permanente, como Jesus, que doou a sua vida na sua totalidade, e que em cada altar, que em cada celebração, que cada gesto, em cada símbolo
seja um compromisso em que cada um de nós e vocês que estão dando este primeiro passo no sacramento da ordem, seja compromisso de amor para com a comunidade e o povo que a vós é confiado. A caridade que é a razão do nosso existir. Não existimos para outra coisa, mas a caridade que se manifesta no amor simples, no amor concreto, através das pequenas coisas, desde a acolhida, um aperto de mão, um sorriso, a presença de vocês nas casas, junto aos doentes, junto aos necessitados, levando o viático, a Eucaristia, sendo presença na vida, desde aquela família que vocês acolhem na pia do batismo, até aquela família que vocês acompanham na hora da morte, da separação, da dor e da tristeza. Esta presença da caridade que se manifesta onde somos presentes, uma caridade que é presença, sem discurso, sem muitas palavras, mas estar ali como ministros de Deus na hora da alegria, da dor e do sofrimento. E esta caridade, ela exige de nós, e a partir de hoje vocês de maneira especial, e nós hoje também, como ministros, renovamos com vocês o nosso compromisso de doação plena, total, renunciando livremente ao matrimônio, renunciando a ter uma família natural para assumir uma família que é o presbitério. Por isso, o celibato não é simplesmente um voto, um peso que vai nos atormentar a vida inteira, pelo contrário, mas é o sinal mais concreto da nossa caridade, de um coração livre, liberto, plenamente pronto para servir a qualquer hora, sem apego a ninguém. Nosso coração é um coração pronto para abraçar cada um com aquele amor puro, santo, próprio que vem do Filho de Deus, o bom pastor, que veio para dar a vida e servir, para que todos tenham vida e vida em abundância. Nunca, nunca, jamais o celibato é um peso, mas é uma graça para servir, para doar plenamente a nossa vida para o bem de todos. Por isso, nós nos mantemos nesta vida de doação, a serviço da palavra, do altar, da caridade, com o calo nos nossos joelhos, na oração. Ali nós vamos encontrar a fecundidade do nosso ministério. Do contrário, acabamos virando funcionários do sagrado, fazendo e exercendo uma porção de funções que chega um determinado momento que acabamos dizendo: não valeu a pena, errei o caminho. Não somos funcionários, assumimos uma missão, um missionário do Senhor a serviço do povo de Deus, e que a fecundidade do nosso ministério vem da capacidade, do tempo que nós tiramos para estar com Ele, não para fazer coisas. O fazer vem depois do estar. Estar com o Senhor na oração. A exemplo do nosso patrono São Curadás, que passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento. Quando perguntado: o que você faz aí? Ele dizia: eu olho para ele e ele olha para mim. A oração não é dizer palavras, não é ficar falando, mas a nossa capacidade de escuta, do silêncio que o Senhor nos fala ao coração, fortalecendo a nossa missão para sempre, até o fim. Não é uma experiência que vamos tentar fazer para ver se vai dar certo. Nós estamos com vocês hoje, acolhendo no presbitério, não para uma aventura, mas para um caminho a ser feito juntos, na doação, no amor,
na nossa plena vontade de fazer o que Deus quer de nós, e não aquilo que nós queremos. E a exemplo hoje de Maria, que hoje celebramos a festa de Nossa Senhora de Lourdes, hoje ela está dizendo para cada um de nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Essa é a nossa missão. Estar com o bom pastor e ser dele testemunho, exemplo, fazendo o que ele quer, ouvindo a sua palavra e seguindo o seu exemplo. Pastores no meio do povo, saídos de famílias, nascidos na comunidade. Nós também queremos hoje, de maneira especial, meus irmãos, pedir a todos vocês, nos ajudem, nos fortaleçam na nossa missão com a vossa oração diária. Rezem por nós, para que sejamos fiéis a este chamado até o fim da nossa vida. Amém. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante todo o povo o vosso desejo de assumir esse ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Vós estáis prontos para abraçar o celibato em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor. Quereis guardar para sempre o celibato por amor do reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade? E vós todos quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e este mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro? Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Iago, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. João Paulo, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Rafael, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Irmãos e irmãs, rezemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre esses seus servos chamados à ordem do diaconado. Christ
Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios, por Cristo nosso Senhor. Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa divina providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, que é a vossa igreja. Para a edificação do novo templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem o vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da igreja, os apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração, imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, a estes vossos servos que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes do Evangelho, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que, a exemplo de sua vida, desperte a imitação do vosso povo e, guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Viver
Diácono Iago, recebe o Evangelho de Cristo, do qual você foi constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. E a paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono João Paulo, recebe o Evangelho de Cristo, do qual você foi constituído mensageiro. Transforme em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Diácono Rafael, recebe o Evangelho de Cristo, do qual você foi constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. E que o Senhor esteja sempre contigo em todo o teu ministério. O amor de Cristo nos uniu. Então, por favor, venham aqui os 3 diáconos que, subindo aqui no presbitério, por favor, vocês com esses gestos são integrados, acolhidos no presbitério, aqui representado por estes padres que estão aqui hoje, que não vieram aqui só para fazer número, ou para ocupar espaço, mas para dizer que vocês não estão sozinhos, amém? Bem-vindos. Amém? Vossa Excelência, Dom Anuar Batiste, reverendíssimos padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, Assembleia aqui reunida, a minha saudação.
Querido povo de Deus, hoje é um dia de grande alegria para nós e para a Igreja de Cristo. Como membros desta igreja peregrina, servidora, recebemos o primeiro grau do sacramento da ordem, o grau do diaconado. Tornamo-nos diáconos para servir a igreja. Com a ordenação diaconal, selamos em nosso ser a missão de Cristo, que conforme o evangelista Mateus, capítulo 20, versículo 27, não veio para ser servido, mas para servir. Diante desta nossa escolha, temos consciência de que a ordenação diaconal exprime, de modo sublime, por excelência, a configuração a Cristo servo de todos. Nesse espírito de serviço ao reino de Deus, como resposta ao chamado de Jesus, fortalecidos e guiados pela força do Espírito Santo, queremos fazer de nossas vidas, em nosso ministério ordenado, um verdadeiro testemunho do Evangelho. O sim dado hoje é resposta da nossa convicção no chamado que recebemos. Portanto, queremos assumir essa responsabilidade diante de Deus e da Igreja, com amor e humildade, no exercício de nosso ministério, ajudando o bispo e seu presbitério no anúncio da palavra, no serviço do altar e no ministério da caridade, mostrando-nos servidores de todos. Servir não é uma palavra bem-vinda em meio a uma sociedade que parece mais caminhar para a indiferença do que para o serviço. Mas temos a certeza de que os sinais de Deus persistem a nos tocar e a nos indicar o caminho. O chamado de Deus só é verdadeiro chamado quando nos sentimos interpelados ao serviço de Deus mesmo em favor do próximo. Servir é anunciar o Evangelho pela via da caridade, ápice do cumprimento do mandato do Senhor de amar. Temos consciência de que a vocação verdadeiramente correspondida implica em ser esse sinal persistente do serviço em meio a uma sociedade ferida pelo pecado do egoísmo e da indiferença. Deus nos ajude a ser esse sinal. Com Maria, perfeita discípula do Senhor e exemplo de entrega e confiança nos desígnios de Deus, na intimidade de nossa devoção, nos entregamos à sua proteção, para melhor nos aproximar de Cristo, conforme nosso desejo de configurar-se a Ele de todo o nosso coração. Por isso, atento às palavras de Maria, fazei tudo o que Ele vos disser, pedimos a intercessão da Virgem Mãe, para que Deus nos ajude a ter os nossos ouvidos, nossos corações e nossos pensamentos sempre abertos e atentos à voz de Jesus, que caminha conosco todos os dias e nunca nos abandona, para assim cumprir fielmente a vontade do Senhor. Com a bênção e a graça de Deus, queremos fazer de nossas vidas um ministério de serviço e de santificação, para que, como diz o apóstolo Paulo, possamos ter a feliz consciência de que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Esse é o sentido de nossas vidas nesta nova missão. Como cristãos e agora como membros ordenados da Igreja de Cristo, mais que um dever, é uma obrigação imprescindível de uma escolha que sela o nosso ser. No itinerário da caminhada formativa, acreditando no reto discernimento, podemos afirmar que somos o que somos pela graça de Deus. Por isso, em comunhão com meus irmãos recém-ordenados diáconos, diácono Iago, diácono Rafael,
quero concluir esse discurso agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam no processo formativo, de modo especial as nossas famílias, que muitas vezes, por suas orações, foram um alicerce de nossa perseverança em nossa vocação. Agradecemos aos padres que nos acompanharam, de modo particular aos nossos reitores e diretores espirituais. Saibam que temos a consciência tranquila pela caminhada que fizemos, pois sempre buscamos caminhar de forma verdadeira e honesta, conforme aquilo que esperam de nós. Agradecemos aos amigos de antes e aos que fizemos nas comunidades ao longo desses anos na vida de seminário, muitos presentes hoje. A vocês que sempre manifestaram gestos de carinho e que rezam por nós e pelas vocações, Deus vos abençoe. Agradecemos as nossas paróquias de origem, a Paróquia Cristo Ressuscitado de Maringá, de onde pertence o diácono Iago, Paróquia Santa Joaquina de Vedruna, também de Maringá, de onde pertence o diácono Rafael, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de onde pertenço. Também queremos agradecer a presença das pessoas que vieram das paróquias onde iremos exercer nosso ministério. A Paróquia São João Batista de Jandaia do Sul, Paróquia Bom Pastor de Mandaguari e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Marialva. Nosso muito obrigado pela vossa presença. Agradecemos as pessoas que prepararam esta celebração, ao diácono Marcos de André, que conduziu toda a preparação, aos seminaristas, ao grupo de canto, que vinha ensaiando todo final de semana, desde o início de janeiro. Nossa gratidão, e a todos os que estiverem envolvidos para que essa celebração acontecesse. Por fim, agradecemos a todos vocês que vieram prestigiar esse momento, aos daqui e aos que vieram de longe, parentes e amigos. Deus vos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora de Lourdes,